E aí, meu povo, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Terçou, dia de Cruzeiro e Boca, mas é o seguinte, rapaziada, a coisa nos bastidores do Cruzeiro está fervendo, hein? Muita notícia saindo aí de muita gente confiável a respeito de reforços, inclusive chapéu na equipe do Palmeiras. Tá duvidando? Vem comigo, bora ver o Samuel Venâncio atualizando a gente sobre as últimas notícias do Maior de Minas. E já peço de antemão aquele seu like e peço pra que você hype aqui o nosso vídeo no nosso canal Raposa News. Então, sem delongas, bora dar play e vamos que vamos. Nesta terça-feira, uma terça-feira mais do que especial, teremos o Mineirão aí com 60 mil torcedores, porque nesta noite Cruzeiro e Boca Juniors vão medir forças pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, Grupo D, o outro jogo amanhã, no Equador, entre Barcelona e Universidade Católica do Chile. O Cruzeiro precisando se recuperar da derrota sofrida em casa para os chilenos e o Boca até agora com 100% de aproveitamento. O Cruzeiro concentrado desde ontem na Toca da Raposa 2 e o técnico Arthur Jorge só definindo o time mais tarde. Mas ele tem os retornos de Fagner e Neisser, estão relacionados, treinaram normalmente os últimos dias e à disposição. O Cauã Prats com um problema muscular é que vira baixa, deve ser baixa inclusive para outros jogos, reclamou de um incômodo, passou por exame de imagem e muito provavelmente perde aí algumas partidas neste momento por causa deste incômodo muscular. Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira também de novo à disposição depois da suspensão no Campeonato Brasileiro. Sobre o time, o que a gente pode imaginar? Fabrício Bruno voltando para formar dupla com Jonathan Jesus. Fagner, uma tendência de começar na direita, com o Cauã Moraes indo para o banco. O Lucas Romero com o Gerson, com o Christian com o Arroio, Matheus Pereira volta também. E o Caio Jorge, se não tiver nenhum problema assim ou nenhuma surpresa por parte do Arthur Jorge, em termos de linha ali, o Cruzeiro deve ter Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. No gol, Matheus Cunha ou Otávio. Vamos aguardar. O Arthur Jorge não deu nenhum indício nos últimos jogos de quem começaria. Otávio jogou contra o Goiás, Matheus Cunha jogou diante da equipe do Remo. Uma coisa é certa, o Mineirão vai estar lotado, restando aí poucos ingressos à disposição. O Boca Juniors vai colocar 2 mil torcedores no Gigante da Pampulha e serão aí 58 mil cruzeirenses para tentar fazer com que o Cruzeiro busque esta vitória em um jogo fundamental de Copa Libertadores. Sequência do Cruzeiro que tem o Boca Juniors nesta terça e no sábado o clássico diante do Atlético Mineiro, também rolando a venda para este compromisso e uma venda muito positiva. No sábado também teremos Mineirão lotado, aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o foco é total na partida de hoje, porque o Cruzeiro precisa da recuperação e para manter um ótimo retrospecto diante da equipe do Boca Juniors jogando em casa, o Cruzeiro apenas com uma derrota na história e que continue com este grande aproveitamento diante de um time argentino que vem de 14 partidas sem perder na temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos, Samuel Venâncio. E bora porque, rapaziada, como eu disse pra vocês aí, tem bastante informação, né, dos nossos bastidores. Eu quero começar com o chapéu. Chapéu que o Cruzeiro está tentando aplicar na equipe do Palmeiras. Pra quem não tá ligado, rapaziada, a equipe Alviverde já tem, né, uma espécie de acordo com a equipe do Botafogo para contratar o zagueiro Alexander Barbosa. E todo mundo tá ligado que uma das posições que o Cruzeiro vai atacar nesse meio do ano é um zagueiro, tá? E aí o Cruzeiro tá tentando um zagueiro canhoto, né? Fala-se muito do Igor Júlio, do Brighton da Inglaterra e agora Alexander Barbosa. E aí é o seguinte, em meio a esse acordo ali que está avançando entre Palmeiras e Botafogo, o Cruzeiro entrou na parada, pelo menos é o que crava o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC. Ele disse o seguinte lá no programa do UOL: Cruzeiro tenta atravessar a negociação do Palmeiras por Alexander Barbosa do Botafogo. O Verdão e o Alvinegro já alinharam a transferência por 20 milhões, mas a assinatura ainda não saiu
por causa de um impasse com o staff do zagueiro. Enquanto isso, a Raposa surge como possível concorrente. O técnico Arthur Jorge é o principal interessado em atravessar o negócio. Mesmo assim, o Palmeiras segue otimista e aguarda apenas a assinatura de Barbosa. Então, rapaziada, o Cruzeiro vai tentando aplicar um chapéu em uma das equipes mais poderosas financeiramente aí, né, do nosso continente, consequentemente aí do nosso país, que é o Palmeiras. O Abel quer muito, né, também um zagueiro canhoto, e ver no Alexandre Barbosa uma boa oportunidade de ter já um jogador que chegaria pronto para, quem sabe, jogar ao lado do Gustavo Gomes, caso, né, o Barbosa consiga tomar essa posição do Murilo. E aí, do lado do Cruzeiro, chegaria o Barbosa também para brigar por essa posição. Tá meio claro, né, que o Arthur Jorge ele já definiu que do lado direito é o Fabrício Bruno, reserva é o João Marcelo, vulgo confronto contra o Remo, e na esquerda o titular nesse momento é o Jonathan Jesus, e o Vidalba seria o reserva. Nesse caso, o Barbosa chegaria para ser ali um cara para disputar a posição com Jonathan Jesus e Lucas Vidalba. E tem esse detalhe, o Arthur Jorge conhece o Barbosa, e talvez esse seria o principal trunfo para tentar aí trazer o zagueiro. Outro jogador, tá, do estado do Rio de Janeiro que interessa ao Cruzeiro é o Everton Cebolinha, rapaziada. Informação do Thiago Rodrigues, que é um setorista do Corinthians, que vê, né, acompanha de perto essa situação, já que o Corinthians é um dos clubes interessados no atacante Everton Cebolinha, assim como o Cruzeiro. Ele trouxe uma coisa que o Cruzeiro deve ficar de olho, rapaziada. O Everton Cebolinha já sinalizou ao Flamengo que quer sair não no final do ano sem contrato, ele quer sair agora no meio do ano. E com isso, o staff do atacante estaria aí buscando um acordo com a equipe rubro-negra para chegarem, né, num denominador comum me libere agora e eu vou abrir mão de parte do que eu tenho para receber até o final do ano. Parece, rapaziada, que a diretoria do Flamengo está vendo isso com bons olhos, então tudo indica que o Everton Cebolinha vai conseguir se desvincular da equipe rubro-negra agora no meio do ano. É pro Cruzeiro ficar de olho grandes, de olhos abertos, rapaziada. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, né? O Cebolinha tá longe de ser um cara jovem pra ser uma possível revenda, ele já tem 30 anos, tá? Ponto. Mas ele é um cara que chegaria pronto pra jogar agora. Hoje o Cruzeiro tem de ponta confiável o Arroio. E mesmo assim, até pela idade, né, 20 para 21 anos, o Arroio vai oscilar muito ainda, né, rapaziada? Mas tira o Arroio. Quem o Cruzeiro tem ali, né, como ponta de origem? Aí você fala pra mim, o Wanderson é confiável? O Marquinhos é confiável? O Bruno Rodrigues pode jogar por ali. É o que a gente precisa em termos de, né, jogador do X1, da velocidade, do quebrar linhas, do mano a mano, do drible. O Bruno Rodrigues vai conseguir entregar isso, como o Arroio, por exemplo, entrega? Óbvio que não. Então, assim, quem? Aí tem alguns jogadores jovens. Rapaziada, o Cebolinha chegaria pra brigar por posição, e uma posição que a gente precisa contratar. Eu pensaria, principalmente para um jogador que chegaria e você não pagaria nada ao Flamengo. Você pagaria um salário, né, que seria pelo menos 1 milhão por mês, mas, né, luvas ali por uma assinatura. O que você acha? Te apetece essa possibilidade? Ainda mais chegando nesse contexto, sem contrato? Comenta. Deixa o like se chegou até aqui, rapaziada. Hype esse vídeo. Hoje tem jogo. Comenta o placar, hein? Tamo junto!